Olá, bom dia, turma. Gente, nós vamos hoje para mais uma aula de física. Vamos iniciar com um novo conteúdo agora esse período, entrando agora para o quarto período. Vamos trabalhar com óptica geométrica e hoje a gente vai ver introdução à óptica. Nós vamos estudar os conceitos iniciais, certo? Vamos começar aqui com a introdução. O que é óptica, né? Que é a parte da física que estuda a luz e os fenômenos luminosos, né? Do grego, optike, quer dizer visão, estudo dos fenômenos luminosos. A óptica, ela vai se dividir em dois campos de estudo, né? Em duas frentes. A óptica geométrica e a óptica física, certo? A óptica geométrica, ela usa como ferramenta o estudo da geometria. E é uma parte, né, é uma divisão da óptica que ela se baseia em leis experimentais que são aplicadas sem que haja necessidade de se conhecer a natureza física da luz. Então, ela não leva em consideração a natureza física da luz. Já a óptica física, de maneira contrária, ela estuda essa compreensão da natureza da luz e os fenômenos que estão envolvidos. Sobre a natureza da luz. Na antiguidade, alguns filósofos, estudiosos gregos, acreditavam que a luz era formada por pequenas partículas, as quais se propagavam em linha reta e com alta velocidade. A gente tem aqui Leonardo da Vinci, né? Diz que percebeu a semelhança entre a reflexão da luz e o fenômeno do eco e levantou a hipótese de que a luz era um movimento ondulatório. Então, a gente tem aqui também duas teorias, certo? Na busca pela definição sobre a natureza da luz, surgiram no século XVII duas correntes de pensamento científico, que são essas duas teorias. A teoria corpuscular da luz, que foi defendida por Isaac Newton, e essa outra teoria que é o modelo ondulatório da luz, defendida por Christian, não sei pronunciar bem esse sobrenome dele. Mas, durante muito tempo, esses estudiosos científicos entraram em conflitos, em divergências com relações a esses pensamentos e isso durou bastante tempo. Pronto, gente. Estudando um pouco dos conceitos iniciais aqui sobre esse estudo de óptica, né, que nós vamos estudar a luz, os fenômenos luminosos. Então, nós vamos começar aqui com fontes de luz, né? A gente tem as fontes de luz primárias e nós temos as fontes secundárias, certo? Aqui a gente tem algumas imagens mostrando exemplos. O que é que são fontes primárias? São representadas por corpos que emitem luz própria. Então, são corpos, já está dizendo, né? Eles têm luz própria. Muitas das vezes, eles transformam, né? Em geral, ocorrem reações em cada um desses elementos que transformam um tipo de energia em energia luminosa, certo? Então, nós temos aqui como, por exemplo, a lâmpada, né, que tem luz própria, transformando um tipo de energia em energia luminosa. Nós temos a vela, né, a luz solar. Temos aqui também essa barra de ferro de metal aquecida, né, formando luz também. As fontes de luz secundárias são corpos que recebem luz de outras fontes e enviam de volta uma fração dessa luz. Então, são fontes que não emitem luz própria, elas precisam receber luz de outros corpos para poder enviar uma parte dessa luz que foi emitida até eles. Aqui a gente tem alguns exemplos de fonte de luz secundária. A gente tem aqui os planetas, né? Aqui nessa parte esquerda aqui da tela, nós temos aqui a Lua, né? Que é o satélite natural, precisa receber luz do Sol para que ela fique iluminada, assim como os planetas ali também. Nós temos aqui um carro
que na verdade não é o carro que emite luz, a luz ali que está nos faróis, né? Temos também as fontes de luz pontuais, né, que chamam de pontiformes, né? Pontuais. O que é que são essas fontes de luz pontuais? Recebem essa denominação porque apresentam dimensões desprezíveis em relação às distâncias que as separam de outros corpos. Olha só, gente. Essas fontes pontuais aqui, elas emitem luz, mas distâncias muito pequenas, né? São por isso que chama aqui de dimensões desprezíveis, né? São distâncias pequenas, certo? São pontos, né? Fontes de luz pontuais, emitem luz para um determinado ponto sem atingir uma dimensão muito grande de iluminação, como a gente tem, por exemplo, aqui a vela acesa. E temos também, né, lá a gente falou das fontes pontuais, aqui nós temos as fontes extensas, certo? A palavra extensa já está dizendo, vai abranger uma dimensões maiores, né? Quando as dimensões da fonte de luz são relevantes, se comparadas com as distâncias entre os corpos. Então, aqui são fontes de luz que vai atingir uma dimensão muito grande, né? Dimensões bem maiores, certo? Nesse caso, consideramos que os raios luminosos são provenientes de toda a extensão do corpo. Aqui a gente tem um exemplo nessa imagem aqui, a Terra sendo iluminada pelo Sol, né? Que o Sol é uma fonte extensa de luz. A gente poderia considerar também um ambiente, né, um espaço grande, um ambiente e uma lâmpada acesa, né? Aquela lâmpada ela vai conseguir atingir a iluminação de todo aquele ambiente. Então, também é um caso de fonte extensa. Propagação da luz, né? Como é que essa luz se propaga? Vamos entender primeiro aqui alguns conceitos. Raio de luz. O que é um raio de luz? Denominamos raio de luz a linha reta orientada que representa geometricamente a propagação da luz. Ó, gente, então aqui vamos imaginar o raio de luz como uma reta, né? Vejam a ligação da geometria nessa parte da física, né? Na ótica. Nós vamos imaginar um raio de luz como uma reta, ok? Então, uma linha reta vai ser um raio de luz. Feixe ou pixel de luz é um conjunto de raios, certo? Então, um conjunto de retas, que são os raios, nós vamos chamar de feixe de luz. Continuando aqui com a propagação da luz. Existe o feixe cilindro ou paralelo e existem o feixe também cônico, certo? Vamos falar aqui sobre o feixe cilíndrico, representado por raios de luz paralelos. Se vocês observarem aqui, ó, cadê os raios de luz? São essas retas, certo? Essas retas aqui, ó, que vocês estão vendo, são os raios de luz. Veja que o sentido da reta é paralelo uma à outra, certo? Podem observar, então, por isso, feixe paralelo, né? Ou cilíndrico, porque se houver uma rotação em torno desse feixe, nós formaremos exatamente esse cilindro que está aparecendo aqui do lado esquerdo, certo? O feixe cônico. Ó, gente, para o feixe cônico, existem dois tipos, tem o divergente e tem o convergente. Então, vamos ver aqui. O feixe de luz, ele é cônico porque as retas que estão formando cada raio, né, do feixe, vai formar um cone. Olha só, se você ligá-los aqui, ó, você vai conseguir ver, né, um triângulozinho, mas que pela rotação desse triângulo a gente teria um cone aqui, certo? A matemática aqui dentro da física. Então, vejam,
Feixe cônico divergente. Quando é que ela é divergente? Olha só, a iluminação, os raios de luz que o compõem partem ou parecem partir de um ponto. Veja, o feixe ele é divergente quando o raio de luz ele parece partir de um determinado ponto. Está partindo exatamente desse ponto aqui, ó. Está saindo desse ponto, o raio de luz, certo? E se espalhando dessa forma que vocês estão vendo aí, formando esse feixe cônico, certo? Aqui é o divergente. O feixe cônico convergente, olha a posição dele aqui que já mudou, ok? Então, quando é que o feixe cônico, ó, já está vindo para o lado contrário ao outro que a gente viu. Quando é que um feixe cônico, ele é convergente? Todos os raios de luz do feixe se propagam em direção a um ponto. Aqui é o contrário, ó, do outro. Existem aqui, ó, vários raios de luz que estão saindo daqui, ó, de vários pontos aqui do feixe, e eles estão indo a encontro de um determinado ponto. Esse aqui na frente, tá? Então é o contrário do primeiro que a gente viu. E isso ocorre, por exemplo, com um feixe de luz que atravessa uma lanterna, uma lente de aumento, certo? Aqui no divergente, a gente tem a iluminação feita por uma lanterna, né? Quando a gente ilumina, né, com a lanterna, é um exemplo de feixe divergente, que a luz sai de um ponto e sai de um ponto só e vai em direção àquele que se quer alcançar com aquela luz. O feixe cônico convergente aqui, no exemplo, é um feixe de luz que atravessa uma lente de aumento. Aqui, gente, nós temos alguns meios físicos onde a luz se propaga, né? Ela atravessa, né? Ela passa por alguns meios desses aqui que a gente vai ver. Ao atravessar os corpos, a luz se comporta de maneiras diferentes. De acordo com esse comportamento, podemos classificar os meios. Nós temos aqui vários meios físicos onde a luz se propaga, mas a gente vai ter como foco na nossa aula esses três primeiros pontos: transparente, translúcido e opaco. Esses três meios. O meio transparente é um meio que permite a passagem da luz. Já está dizendo transparente, né? A luz consegue passar ali através dele. Permite a passagem de luz sem que haja muita perda de energia, né? Então, esses raios de luz que são emitidos através de um meio transparente, eles conseguem passar com facilidade. E aí a gente consegue ver, por exemplo, através de meio transparente, como por exemplo, poderia ser a água, né, o ar, o vidro, certo? Se eu tenho uma peça de vidro e tem um objeto atrás dele, eu consigo ver o objeto que está atrás desse vidro, justamente porque é um meio transparente e a luz consegue passar através dele com facilidade, né? Nós conseguimos ver com nitidez. Ok? Aqui são exemplos aqui, os vidros, a água. O meio translúcido é um meio que permite a passagem de luz com muita perda de energia, ou seja, os raios de luz têm dificuldade para atravessar. Então, esse meio aqui, ele permite a passagem de luz, só que ocorre muita perda de energia, ou seja, há bastante dificuldade para que essa passagem dessa luz ocorra. Então, por conta disso, a gente não consegue visualizar com muita nitidez, né, a imagem ao atravessar esses objetos, esses corpos que são translúcidos. Vamos ver aqui exemplos que podem ser, ó. Aqui a gente tem nuvem, papel vegetal, vidro fosco, alguns plásticos, são exemplos de meios translúcidos. Aqui a gente tem o papel vegetal, ó. A gente consegue ver uma imagem através do papel, mas não é tão nítido como no meio transparente.
Aqui a nuvem, né? A luz do sol incidindo sobre ela, o plástico, certo? São as garrafinhas aqui, as garrafas PET. Opaco, o meio opaco. São meios que não permitem a passagem de luz. Então, nesse caso aqui, não é permitido, né? A luz não consegue atravessar, né? Esses meios aqui. São exemplos: a madeira, superfícies metálicas, terra, petróleo e maior parte de rochas. Temos aqui, ó, como exemplo aqui a madeira, tá vendo? Tijolos aqui, o concreto, certo? Então são meios opacos que não permitem a passagem, a propagação da luz através deles. A gente não consegue ver, por exemplo, um objeto que está atrás dessa madeira aqui, a gente não vai conseguir visualizar. Por quê? Porque não é permitida a passagem de luz. Pronto, temos aqui falando um pouquinho sobre a velocidade da luz, né? Que a velocidade da luz é muito rápida. E apesar de ser muito rápida, a luz tem uma velocidade finita, né? Não é infinita. Se propaga em meios materiais e no vácuo, né? A velocidade de propagação no vácuo, que é um espaço vazio e que não vai ter muita coisa que atrapalha essa velocidade dessa luz nesse vácuo, ela ainda se propaga de maneira mais rápida, né? E ela é cerca de 300 mil quilômetros por segundo, ou 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Gente, para nós termos uma noção aqui dessa velocidade da luz, é só você imaginar, ó, 300 mil quilômetros por segundo. Isso significa que a cada segundo a luz percorre 300 mil quilômetros, né? Para a gente poder ver a dimensão disso, como é grande. Na física, a velocidade da luz é simbolizada pela letra C. Então, a letra C está representando essa velocidade. E vale exatamente esse valor que vocês estão vendo aqui na frente, que é um valor que chega próximo de 300 mil quilômetros por segundo. Ano-luz, né? Já ouviram essa expressão ano-luz? O que é que isso quer dizer? Pelo fato de ser muito rápida, a luz é utilizada para medir grandes distâncias, determinando o espaço percorrido por ela em certo tempo, né? A luz ela consegue atingir dimensões enormes em um intervalo de tempo muito pequeno. Então, define-se ano-luz como uma unidade de medida de comprimento, usada principalmente na medição de distâncias astronômicas, ou seja, distâncias muito grandes, certo? O que quer dizer um ano-luz? Um ano-luz corresponde à distância percorrida pela luz no vácuo em um ano. Ó, aqui a gente tem, aqui abaixo, ó. Um ano-luz é igual a 9,5 vezes 10 elevado a 12 quilômetros, ou 9,5 vezes 10 a 15 metros, né? Então, isso aqui é a distância, né? Isso aqui representa a distância percorrida pela luz em um ano. Gente, isso aqui realmente é uma distância astronômica, né? Nós vamos entender um pouco aqui resolvendo alguns exemplos envolvendo essa velocidade da luz. Temos aqui alguns exercícios resolvidos que estão no livro de vocês também, na página 134. Nesse primeiro, a gente tem assim, ó, sabemos que a velocidade da luz no vácuo é de 300 mil quilômetros por segundo. Quanto tempo é necessário para que a luz chegue à Terra? Olha a pergunta, quanto tempo é necessário para que a luz chegue à Terra se ela partir da Lua, e se ela partir do Sol? Aí aqui a gente tem algumas informações aqui abaixo. A distância da Terra à Lua é essa aqui e a distância da Terra ao Sol é essa, certo? A gente quer saber o tempo que é necessário para que essa luz chegue
a Terra, né? Aliás, a Lua saindo da Terra, ela chega à Lua e em quanto tempo ela chegaria ao Sol partindo da Terra. Então, vamos lá. Vamos ver na situação da letra A. Como se calcula a velocidade? A velocidade é calculada pela variação do espaço dividido pelo tempo, né? Pela variação do tempo. Então, aqui na letra A, a gente quer saber o tempo necessário para que a luz, né? Para que a luz chegue à Terra se ela partir da Lua, né? Em quanto tempo ela vai chegar na Terra se ela estiver saindo da Lua? Então, vamos lá. ΔS sobre ΔT é a velocidade, como se calcular a velocidade. Nesse caso aqui, a gente vai querer saber o tempo, né? Quanto tempo essa luz vai chegar à Terra, saindo da Lua, certo? Então, para eu encontrar esse tempo, eu inverto esse ΔT, eu trago para cá, né? E jogo o V dividindo para o outro lado. Aí a fórmula ela já passa, ela já fica assim, ó. ΔT igual a ΔS sobre V, já que a gente está querendo encontrar o tempo. Então, ΔS é o espaço percorrido da Terra à Lua. A gente tem que saber qual o espaço, né, que essa luz vai percorrer, ó. Da Terra à Lua, ela vai percorrer isso aqui, 3,84 vezes 10 elevado a 5. Então, colocamos essa informação aqui no ΔS. E V, abaixo do V é quem? A velocidade de quem? Da luz, né? Lá a gente já viu que a velocidade da luz no vácuo é essa daqui, né? 300 mil quilômetros por segundo. E aí a gente vai representar isso lá em notação científica. 300 mil em notação científica é 3 vezes 10 elevado a 5, porque nós temos, depois do 3 aqui, ó, nós temos 5 casas. Por isso fica 10 elevado a 5. Então, temos aqui, colocamos as informações. Agora, é só resolver a parte matemática, ó. 3,84 dividido por 3, certo? E a gente tem também aqui 10 elevado a 5 na parte de cima e na parte de baixo também. Isso aqui a gente cancela, ó, porque são iguais essas potências. Então, a gente pode cancelar e ficamos apenas com essa divisão. Isso aqui é só informação a mais que foi colocada aqui, mas não precisa. A gente vai só fazer a divisão agora, ó, cancelando isso aqui. Nós vamos dividir 3,84 por 3, que vai dar 1,28 segundos. Então, isso significa que a luz vai chegar, né, saindo da Lua até a Terra em 1,28 segundos, certo? Nesse tempo. Na letra B, a gente quer a mesma pergunta, né? Em quanto tempo essa luz chegaria a Terra se ela tivesse partindo de onde? Vamos voltar lá, partindo do Sol, né? Então, a distância da Terra ao Sol é 1,5 vezes 10 elevado a 8. Essa distância nós vamos ter que adicionar lá na fórmula. Aqui, ó. Utilizamos a mesma situação, a mesma fórmula. Nós vamos ter que delta T vai ser delta S sobre V. Delta S, que é a distância percorrida da Terra ao Sol, que já tinha lá 1,5 vezes 10 a 8. E aqui embaixo a velocidade da luz, que é 3 vezes 10 elevado a 5. Pronto, dividimos 1,5 por 3, que dá 0,5. E aqui nós temos 10 à oitava e 10 à quinta. Potência de mesma base, né? Base 10, ó. Nas duas potências conserva a base, no caso da divisão, né? Que na fração, toda fração é uma divisão, conserva a base e subtrai os expoentes. Então, 8 menos 5, que são os expoentes aqui, 3. Por isso ficou 10 elevado a 3.
Gente, 10 elevado a 3 é 1000, né? É um 1 e 3 zeros, certo? Esse expoentezinho 3. Quer dizer que o 10 está sendo multiplicado por ele mesmo 3 vezes. 10 vezes 10 vezes 10, que é 1000, certo? Então, 1000 vezes 0,5, nós vamos ter um tempo de 500 segundos. E se eu ainda quiser dizer isso em minutos, quanto isso dá, eu faço o quê? Um minuto tem quantos segundos, né? 60. Então, eu divido isso por 60, que vai dar 8,33, 33. E esse 0,33 eu vou e multiplico por 60 também, e eu vou ter aproximadamente esses 20 segundos. Então, 8 minutos e 20 segundos é o tempo em que essa luz vai chegar à Terra partindo do Sol. Um tempo maior, né? Bem maior se comparado com o outro que a gente fez partindo da Lua. Vamos ver aqui um segundo exercício. Só para a gente comprovar aqui, gente, esse ano-luz, o ano-luz que a gente viu lá. Um ano-luz, né? A distância percorrida em um ano-luz, ó. A pergunta é: sabendo que a velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10 elevado a 5 km por segundo, calcule o valor de um ano-luz em quilômetros. Ou seja, a distância percorrida pela luz em um ano em quilômetros. Quanto é que vai dar isso? Né? Vamos iniciar fazendo o seguinte. Precisamos escrever o intervalo de tempo de um ano em segundos, certo? O intervalo de tempo de um ano em segundos, porque aqui a gente tem ó, a velocidade da luz no vácuo, que é essa velocidade aqui, ela está em quilômetro por segundo, certo? Então, se é um ano-luz, a gente está calculando isso no ano, a gente precisa saber quantos segundos vai ter aqui nesse ano. Então, veja só, um ano tem 365 dias, fazendo aqui essa transformação, certo? Transformando primeiro isso em horas, vai ser 365 vezes 24, né? Um dia tem 24 horas. Transformando para minuto, repetimos a primeira operação e multiplicamos por 60, porque cada hora tem 60 minutos. E por fim, repetimos as primeiras operações e multiplicamos novamente por 60, porque um minuto tem 60 segundos. Então, o resultado dessa multiplicação, 365 vezes 24, vezes 60, vezes 60, vai dar a quantidade de segundos que nós temos de tempo em um ano, né? Então, temos aqui, ó, 31.536.000 segundos. Se for representar isso em notação científica, em notação fica isso aqui, que vocês estão vendo, ó. 3,15 vezes 10 elevado a 5, porque a gente trouxe a vírgula aqui pro 3, e do 3, depois do 3, a gente tem 7 casas após a vírgula, certo? Então, tem que contar essas 7 casas e colocar aqui no 10 elevado a 7, certo? Segundos, ok? Agora, a gente vai calcular essa distância. A gente não quer saber a distância da luz que a luz percorre em um ano. Então, essa distância nós podemos considerar essa fórmula da velocidade para achar o ΔS, que é a distância. Vamos precisar da velocidade da luz e vamos precisar do tempo que nós temos para percorrer em um ano. E o tempo a gente já encontrou aqui, né? Então, é só trazer para cá agora, ó. Quem vai ser ΔS? ΔS vai ser velocidade vezes tempo. Olha só, velocidade vezes tempo. E aí, a velocidade da luz, 3 vezes 10 a quinta. E nós temos o tempo que nós temos em um ano em segundo, tá? Aqui na frente. Agora, vamos fazer a parte da operação matemática. 3 vezes 3,15 dá 9,46 aproximadamente, viu, gente?
E vamos multiplicar as potências agora. Ó, potência de mesma base. Repete a base, que é o 10. E na multiplicação somos expoentes. 5 com 7, 12. 10 elevado a 12 quilômetros, ok? Se quiser arredondar para mais uma casa, menos uma casa depois da vírgula, fica 9,5 vezes 10 a 12. Então, um ano-luz, né, é percorrido em um ano-luz, nós conseguimos, a luz consegue percorrer uma distância de 9,5 vezes 10 a 12 quilômetros. Ok, gente? Obrigada. Até a próxima aula.